E se os animais da Austrália e da Amazônia acabassem no mesmo território? O resultado seria um conflito selvagem sem precedentes. Número 1. A futura colisão dos continentes. Pode parecer coisa de ficção científica, mas cientistas acreditam que os continentes voltarão a se unir no futuro, criando um único supercontinente. E quando isso acontecer, animais únicos de lugares completamente diferentes como a Austrália e a América do Sul poderão acabar lado a lado e em competição direta. Imagina o que seria ver um dingo enfrentando uma onça ou um crocodilo australiano disputando território com um jacaré do Pantanal? Ah, mas espera aí. Ninguém me avisou que os continentes iam se juntar. Calma, ainda temos bastante tempo. Segundo o professor Chris Scottis, essa união está prevista para acontecer ao longo dos próximos 250 milhões de anos. Parece uma eternidade, e realmente é, até mesmo para plantas e animais. Até que a Austrália esteja literalmente colada na América do Sul, muitos dos seres vivos que conhecemos hoje já terão desaparecido ou evoluído para formas completamente diferentes. Mas a verdade é que a migração desses animais não depende de placas tectônicas. A conexão entre os ecossistemas pode acontecer muito antes, por intervenção humana, por acidente ou por necessidade, e isso pode até ser positivo para os animais australianos. Imagine uma Austrália devastada por incêndios florestais constantes, ondas de calor com temperaturas ultrapassando os 50 graus Celsius em cidades como Sydney e Melbourne, tempestades e enchentes redesenhando a costa, ecossistemas preciosos desaparecendo e a icônica Grande Barreira de Corais sumindo do mapa. Esses cenários catastróficos já foram previstos por modelos científicos sobre o futuro do clima na Austrália. Com a crise climática, a vida selvagem do continente enfrenta um verdadeiro apocalipse. A distância geográfica só piora a situação. São mais de 7.000 quilômetros até a Ásia, 6.400 até a Antártica e quase 15.000 quilômetros até a América do Sul. Para animais terrestres ameaçados de extinção, essas distâncias são impossíveis de percorrer por conta própria. Mesmo assim, ainda há chances de alguns conseguirem migrar, levados por humanos, seja de forma intencional ou acidental. Foi assim que coelhos e camelos chegaram à Austrália, por exemplo. Hoje em dia, já existem milhares de espécies invasoras documentadas no mundo todo. Não é difícil imaginar um cenário em que pessoas tentem salvar espécies australianas, morrendo de calor e as levem para outros lugares. Quando falamos de animais marinhos e aves, a situação é um pouco diferente. Esses têm mais chances de se virar sozinhos, se quiserem. Os crocodilos, por exemplo, já são mestres em aproveitar as correntes oceânicas para fazer longas viagens, sendo carregados por centenas de quilômetros. E se um crocodilo cruzasse os mares e chegasse até a Amazônia? Número 2. Aranhas gigantes e rãs venenosas. O cardápio inesperado da Austrália e da Amazônia. Vamos imaginar agora o que poderia acontecer com os animais que vivem nesses continentes caso eles começassem a se encontrar. Um dos primeiros perigos que vem à cabeça são as aranhas, especialmente as australianas, que têm fama de não ter limites no que diz respeito à alimentação. Em outras partes do mundo, aranhas comem insetos, talvez um sapo pequeno, mas na Austrália, elas comem até gambás. Sim, isso já aconteceu. Um australiano da Tasmânia filmou uma cena raríssima, uma aranha caçadora tentando devorar um pequeno gambá pigmeu. Um especialista em aranhas explicou que esse tipo de comportamento é extremamente raro. Afinal, essas aranhas costumam se alimentar de aves pequenas, sapos e lagartixas. Mas o gambá em questão, embora minúsculo, ainda era maior do que um sapo ou um geco. Com cerca de 7 centímetros da cabeça à base da cauda e pesando cerca de 7 gramas, esse pequeno mamífero virou presa de um predador improvável. E para uma aranha, qualquer porção extra de alimento é uma vantagem, principalmente considerando que as presas, claro, não colaboram com o cardápio. Em 2016, surgiu um vídeo impressionante. Uma aranha enorme arrastando um rato ao longo da lateral de uma geladeira. Ela o segurava com firmeza usando suas quelíceras e subia verticalmente com o bicho nas presas, mais uma vez, claro, na Austrália. Especialistas afirmaram que nunca haviam registrado esse tipo de comportamento antes. Geralmente, essas aranhas preferem aves e cobras pequenas como presa. Esses casos aconteceram na mesma região e são extremamente raros, mas mostram um padrão. Parece que as aranhas australianas estão expandindo o menu, mas a Austrália não tem o monopólio da agressividade aracnídea. Veja esta foto.
Uma tarântula do tamanho de um prato de jantar caçando um filhote de gambá na floresta amazônica. Sim, isso realmente aconteceu. E foi registrado por cientistas. Um encontro raro e assustador que revela o lado predador das aranhas sul-americanas. Quando comparadas, as aranhas australianas e as amazônicas têm muito em comum. São agressivas, versáteis, resistentes e adaptadas para caçar presas bem maiores do que o comum. A diferença: as aranhas da Austrália, como a caçadora, já estão se dando bem em várias regiões da América do Sul. Sim, elas já cruzaram o oceano e se instalaram por lá. Agora imagine uma mistura dessas populações. O que essas super-aranhas seriam capazes de caçar juntas? E o mais importante, quem é que vai conseguir sobreviver a esse encontro? Mas por mais ameaçadoras que sejam, as aranhas ainda são fichinha perto do próximo predador da lista. Número 3. Crocodilos no topo da cadeia alimentar amazônica. Agora vamos falar de um animal que pode realmente causar um estrago sério se acabar nas águas da Amazônia: o crocodilo australiano. Enquanto aranhas podem assustar e surpreender, os crocodilos têm o potencial de dominar completamente um novo ecossistema. Na Amazônia, há animais como jacarés, arapaimas, piranhas, botos, peixes grandes e até lontras gigantes. Mas nenhum deles conhece, ou está preparado para, um predador do porte e da ferocidade do crocodilo de água salgada. E alguma coisa nos diz que ele não demoraria muito para ocupar o topo da cadeia alimentar. A introdução de um predador desse nível poderia bagunçar totalmente o equilíbrio ecológico da região. Muitos especialistas acreditam que uma das principais razões pelas quais espécies entram em extinção é a chegada de predadores em ambientes isolados onde o ecossistema é frágil. Um experimento demonstrou isso de forma simples. 3 espécies de lagartos foram colocadas em um ambiente controlado. 2 delas eram presas. Uma preferia viver nas árvores, a outra no solo. Ambas conseguiam coexistir pacificamente. Mas quando um predador foi inserido no ecossistema, tudo mudou. Os lagartos que viviam no chão tiveram que subir nas árvores para escapar. Com isso, passaram a competir por alimento com a outra espécie. O resultado? As 2 populações de presas foram prejudicadas. Esse é um exemplo claro de como a chegada de um novo predador pode desestabilizar todo o ecossistema. Se não há espaço suficiente, alimento adequado e segurança, os animais entram em colapso populacional, ou seja, vão desaparecendo até sumirem completamente. Pode parecer triste, mas é a realidade da natureza. E se os crocodilos forem parar na Amazônia, é exatamente isso que pode acontecer. Número 4. O banquete dos demônios da Tasmânia. Nenhuma mudança de habitat da Austrália para outro continente estaria completa sem mencionar os demônios da Tasmânia. Esses pequenos predadores têm uma mordida poderosíssima e conseguem caçar presas do tamanho de um pequeno canguru. Apesar disso, são animais oportunistas. Ou seja, preferem encontrar carniça do que perseguir presas vivas. No entanto, quando há alimento em excesso, eles mudam de comportamento. Abandonam o papel de necrófagos e passam a caçar presas freskas. Afinal, quem recusaria um banquete servido na hora? Apesar de sua preferência por wombats, os demônios da Tasmânia não são exigentes. Eles se alimentam de mamíferos pequenos como wallabies, pitons, potorus e até animais domésticos como ovelhas e coelhos. Também não tem problema algum em comer aves, inclusive pinguins, se tiverem acesso. Agora imagine o que aconteceria se um demônio da Tasmânia encontrasse uma preguiça. Essas criaturas lentas e desajeitadas eventualmente descem das árvores, onde se tornam ainda mais vulneráveis. Para um predador voraz e agressivo como o demônio da Tasmânia, a preguiça seria um prato fácil. Pior, esses marsupiais são extremamente prolíficos. Com bastante alimento, sua população explode em pouco tempo. Basta algumas décadas na floresta amazônica para que se tornem uma espécie invasora poderosa. Vale lembrar que há poucos anos os demônios da Tasmânia quase acabaram com uma população inteira de pinguins em uma ilha australiana. Nada impede que repitam esse feito na Amazônia. Mesmo com predadores locais como onças, cobras ou aves de rapina, é improvável que consigam conter uma invasão maciça. Onças, por exemplo, talvez nem se deem ao trabalho de caçar um demônio da Tasmânia. São pequenos demais para valer o esforço. Já depender apenas de cobras, jacarés e águias para conter essa espécie seria, no mínimo, arriscado. Número 5. Dingos em matilha, os lobos australianos na floresta tropical.
Além dos crocodilos e demônios da Tasmânia, os dingos seriam outro elemento selvagem de peso se chegassem à floresta amazônica. Esses cães selvagens têm uma dieta incrivelmente variada, de cangurus vermelhos e ualabis pantanosos até ratos, gambás, gansos, focas, peixes e sim, até pinguins. Não tem frescura para se alimentar. Os dingos também são excelentes caçadores e conseguem rastrear quase qualquer tipo de animal. Eles seriam uma ameaça real para a fauna da Amazônia, que já está cheia de animais vorazes. Só que há uma diferença que dá aos dingos uma vantagem estratégica. Eles caçam em grupo. A maioria dos predadores da floresta amazônica é solitária. As lontras gigantes são uma exceção. Elas vivem e caçam em bandos, mas se mantêm restritas às áreas aquáticas. Ou seja, os animais da Amazônia não estão acostumados a lidar com predadores sociais. E até que se adaptem a isso, suas populações podem sofrer muito, talvez até demais para se recuperar. Imagine uma matilha de dingos caçando juntos, como uma tropa de hienas famintas. É possível até que, com o tempo, resolvam encarar uma onça pintada. Pode parecer ousado, mas em grupo, os dingos ganham coragem e poder de fogo. E o que dizer da temida anaconda? Sim, é uma predadora formidável, mas tem uma limitação óbvia. Só pode constritor uma presa de cada vez. Enquanto ela tenta sufocar um dingo, outros poderiam atacar sem piedade. Atualmente não há nenhum animal na Amazônia capaz de enfrentar uma anaconda adulta sozinho. Mas com a chegada dos dingos esse equilíbrio pode mudar. Número 6. O perigo discreto das taipãs. Se os crocodilos são tanques de guerra e os dingos são tropas de elite, então as taipãs são armas químicas ambulantes, consideradas as serpentes mais venenosas do mundo. Essas cobras são extremamente perigosas e, para piorar, agressivas quando encurraladas. Em 1950, um dos primeiros homens a capturar uma taipã morreu no dia seguinte após ser picado. E diferente de muitas cobras venenosas que têm cores vivas como aviso, a taipã não tem nenhuma aparência chamativa. Ou seja, outros animais podem não reconhecê-la como uma ameaça. E aqui está o problema. Os animais da Amazônia podem considerar a taipã como uma presa fácil, sem saber o perigo que ela representa. Resultado? Provavelmente os dois morrem. A taipã pela mordida do predador e o predador pelo veneno. Um clássico caso onde ninguém sai ganhando. Na Austrália, a taipã praticamente não tem predadores naturais. E suas potenciais presas sabem muito bem que é melhor manter distância. Na Amazônia, esse aprendizado levará tempo. Tempo que pode custar muitas vidas. Só para dar uma ideia da gravidade, uma única mordida de taipã contém veneno suficiente para matar 100 seres humanos, ou 250 mil ratos. Isso significa que até onças e anacondas estariam em risco. Em compensação, taipãs filhotes e jovens são mais vulneráveis a predadores como aves de rapina e lagartos monitores. E a América do Sul tem muitos deles. Mesmo assim, o impacto dessas serpentes pode ser devastador. Número 7. Cassowaries. Os dinossauros modernos entram na briga. Chegamos agora a uma das criaturas mais peculiares da Austrália, o casuar. Essas aves enormes, com aparência pré-histórica, parecem uma mistura de avestruz com dinossauro. São extremamente territoriais e, embora evitem confronto quando podem, não hesitam em atacar caso se sintam ameaçadas. Por mais surpreendente que pareça, estudar casuares é uma tarefa complicada porque eles geralmente fogem antes que os pesquisadores consigam se aproximar. Mas não se engane, um único chute de um casuar pode matar. Já houve relatos de cães que morreram após serem atingidos por essas patas poderosas. Eles defendem não apenas a si mesmos, mas também seus filhotes e fontes de alimento. Seus predadores naturais na Austrália incluem crocodilos, pitons e dingos. Ou seja, animais da Amazônia como onças, anacondas e até lontras poderiam acabar vendo o casuar como uma refeição em potencial. Só que essa é uma ave que não vai cair sem luta. Uma situação perfeitamente plausível seria uma anaconda tentando capturar um casuar e acabando com o ventre aberto por um golpe das garras afiadas da ave. Esse tipo de incidente poderia gerar efeitos em cadeia sobre as outras espécies nativas, desequilibrando ainda mais o ecossistema. Além disso, o casuar é considerado um alvo arriscado para predadores. Não é fácil decidir se vale a pena enfrentá-lo. E mesmo que consiga vencer, o custo pode ser alto demais. A dúvida é, será que esses pássaros resistentes conseguiriam aguentar a pressão constante dos predadores amazônicos? A resposta ainda é incerta. Número 8.
Onças pintadas. Os senhores da selva não vão ceder o trono. É claro que nenhum animal da Amazônia vai abrir mão do seu território sem resistência. E no topo da hierarquia local está a onça pintada, um dos maiores felinos do mundo e predadora por excelência. A onça tem uma vantagem enorme. Caça principalmente à noite e a partir de emboscadas, usando sua visão noturna aguçada para enxergar no escuro com facilidade. E se cruzar o caminho de um dingo, que também é ativo à noite, o embate se torna inevitável. Dingos enxergam bem no escuro, mas não tanto quanto as onças, já que são mais dependentes do olfato, como a maioria dos cães. Resultado: um dingo solitário vira presa fácil. A onça pode saltar de um galho ou sair de uma moita e atacá-lo antes mesmo que ele perceba, e ele não vai ter chance de reagir. Agora, em matilha, os dingos poderiam representar uma ameaça real. Mas vale lembrar que eles alternam entre caçadas solitárias e em grupo. Isso dá à onça uma certa vantagem estratégica. Ela pode observar e escolher as presas mais vulneráveis para atacar. Outro ponto importante: onças sobem em árvores com facilidade, já os dingos não. Isso significa que a onça pode continuar caçando como sempre fez, emboscando no chão e carregando a presa para o alto, fora do alcance dos cães selvagens. Quanto aos demônios da Tasmânia, como já dissemos antes, são pequenos demais para atrair o interesse de uma onça. Ela provavelmente os ignoraria completamente. Já os crocodilos australianos seriam mais interessantes, mas apenas enquanto são jovens. Onças já estão acostumadas a caçar jacarés, então atacar crocodilos menores não seria tão diferente. Quanto aos adultos, bem, esses seriam evitados. Cassowaries, emas e cangurus também não representariam grande desafio. Se uma onça decidir persegui-los, suas habilidades de velocidade, agilidade e visão noturna garantem vantagem total. Mesmo com a chegada desses monstros australianos, o modo de vida da onça pintada continuaria quase inalterado. E no que diz respeito à alimentação, a onça não passaria fome. Com a entrada de novas espécies no ecossistema, a variedade de presas só aumentaria, garantindo um cardápio diversificado e abundante. Número 9. Crocodilo australiano versus jacaré. Uma luta desigual. Agora vamos considerar um confronto direto. Crocodilo de água salgada da Austrália contra os jacarés sul-americanos. O resultado dessa batalha é praticamente previsível e desfavorável para os jacarés. Um crocodilo macho adulto pode atingir até 6 metros de comprimento e pesar entre 1.000 e 1.500 quilos. Já o maior jacaré sul-americano, o jacaré-açu ou jacaré negro, normalmente chega a 3,5 metros e pesa no máximo 40 quilos. A diferença de tamanho é brutal. Na prática, isso significa que os jacarés seriam vistos como miniaturas comestíveis pelos crocodilos. Eles não teriam chance em um combate corpo a corpo, e mesmo tentando fugir, os jacarés estariam em desvantagem, já que compartilham o mesmo tipo de ambiente aquático. Não haveria lugar seguro para se esconder. Ou seja, os crocodilos iriam devorando um a um, até que não restasse mais nenhum. Depois disso, naturalmente, tomariam o lugar ecológico que os jacarés ocupavam. Uma substituição completa no topo da cadeia alimentar dos rios da Amazônia. Número 10. O peixe elétrico que nem crocodilos encaram, mas nem tudo seria fácil para os invasores australianos. A floresta amazônica guarda um predador peculiar, praticamente intocável: a enguia elétrica. Esse peixe é o verdadeiro chefão das águas onde vive. Com sua capacidade de gerar descargas elétricas potentes tanto para ataque quanto para defesa, nenhum animal local ousa enfrentá-lo. Mesmo os predadores mais agressivos preferem manter distância. Só que há um detalhe importante. Os crocodilos australianos, por mais poderosos que sejam, também não estão preparados para esse tipo de adversário. Anos atrás, uma cena curiosa foi registrada. Um jacaré tentou atacar uma enguia elétrica e morreu eletrocutado. No fim, a enguia também acabou morrendo devido à mordida do jacaré, mas o recado foi dado. Qualquer animal que tente encarar esse peixe precisa estar disposto a morrer junto. Mesmo sendo bem maiores, os crocodilos não teriam muita vantagem contra essa espécie. As descargas elétricas seriam fortes o suficiente para matá-los, ou no mínimo causar um trauma tão grande que nunca mais tentariam de novo. Resumindo, as enguias continuam mandando no pedaço, com ou sem crocodilos australianos. Número 11. Piranhas. Menos violentas do que parecem. Agora, se você está imaginando piranhas atacando crocodilos, dingos e demônios da Tasmânia como num filme de terror, pode tirar o cavalinho da chuva.
A verdade é que as piranhas não são caçadoras ativas como muita gente pensa. Na maior parte do tempo, elas se alimentam de peixes menores e plantas. Só atacam animais maiores se eles já estiverem mortos ou muito feridos. Ou seja, mesmo com todos esses novos visitantes australianos nadando por aí, é pouco provável que as piranhas façam algo a respeito. É claro que jacarés costumam comer piranhas, e talvez crocodilos jovens também tentem a sorte. Mas crocodilos adultos provavelmente vão ignorá-las. São pequenas demais, pouco nutritivas e não valem o esforço. No máximo, o que pode acontecer é uma redução discreta na população de piranhas, caso crocodilos menores passem a incluí-las no cardápio. Mas, no geral, o impacto seria bem limitado. Número 12. Anaconda, a rainha absoluta da selva. Se existe uma predadora na Amazônia capaz de fazer frente a qualquer invasor australiano, essa é a sucuri verde. A maior cobra do mundo em massa corporal, essa serpente é simplesmente imparável quando decide atacar. Sua dieta é diversificada. Capivaras, veados, antas, jacarés, botos, aves aquáticas e até mesmo onças pintadas. Nada escapa da sua fome, desde que caiba em sua boca. Ela embosca, enrosca e esmaga sua presa com força brutal antes de engolir. Agora pense, o que a Austrália pode oferecer como defesa contra um predador desses? Demônio da Tasmânia, dingo, caçoar. Nenhum deles representa ameaça real à sucuri, se muitos serviriam como novos pratos no cardápio. A menos, claro, que a sucuri resolva enfrentá-los, o que é bem possível, dado o seu apetite insaciável. Mesmo as famosas cobras venenosas e aranhas gigantes da Austrália não são problema para uma sucuri adulta. A diferença de tamanho é tão grande que elas nem sequer entram no radar da serpente. Elas simplesmente vivem vidas paralelas, sem interação direta. E aqui está a ironia. Por mais que a Austrália tenha fama de ter os animais mais perigosos do mundo, na Amazônia, a sucuri reina absoluta. E nenhum monstro australiano seria capaz de destroná-la. Número 13. As lontras gigantes, os guerreiros organizados da floresta. Poucos animais são tão subestimados quanto as ariranhas, também conhecidas como lontras gigantes. Elas são barulhentas, territoriais e extremamente organizadas. Vivem em grupos grandes, cooperam entre si e têm estratégias de defesa e ataque que deixam muitos predadores em desvantagem. Já foram registrados casos de ariranhas atacando e vencendo jacarés. Até pequenas sucuris podem ser alvos de um bando determinado. Agora imagine o que essas lontras fariam diante de demônios da Tasmânia, dingos ou até crocodilos jovens. A verdade é que poucos invasores se dariam bem contra um grupo de ariranhas. Elas são rápidas, ágeis, inteligentes e lutam em equipe. E se o crocodilo australiano for grande demais para enfrentar sozinho? Talvez as lontras comecem a formar bandos ainda maiores, capazes de organizar ataques coordenados. Claro, um crocodilo adulto ainda é um inimigo perigoso, mas as lontras jamais desistiriam do território sem luta. Elas são o tipo de animal que morre defendendo o próprio espaço. Além disso, sua comunicação vocal avançada permite que alertem o grupo inteiro rapidamente quando há uma ameaça. No fim das contas, até os temidos crocodilos podem acabar decidindo que não vale a pena enfrentar as lontras. Por que gastar tanta energia e correr riscos se há presas muito mais fáceis disponíveis por aí? Número 14. Rãs venenosas. O perigo colorido do chão da floresta. Entre os animais mais discretos e perigosos da Amazônia está a rã dourada venenosa, considerada um dos vertebrados mais tóxicos do planeta. E o mais assustador, nem é preciso comer uma. Basta tocá-la para que o veneno comece a agir. Esse sapinho de apenas 5 centímetros contém toxina suficiente para matar 10 homens adultos. É praticamente um alerta ambulante de não se aproxime, e a natureza lhe deu cores vibrantes exatamente por isso. Os animais locais aprenderam a manter distância, mas os animais vindos da Austrália não conhecem esse sinal. Então é fácil imaginar que um dingo demônio da Tasmânia ou até um crocodilo jovem poderia tentar comer uma dessas rãs. O resultado seria desastroso, uma morte rápida e cruel. Essa é uma daquelas situações onde a falta de convivência evolutiva pode custar caro. Os animais da Austrália simplesmente não foram educados pela natureza para reconhecer esse tipo de ameaça, e muitos pagariam com a vida até que as próximas gerações aprendessem. Número 15. Espécies invasoras indo e voltando. O caso do sapo cururu e do coelho europeu.
Até aqui falamos dos animais nativos da Austrália e do que poderia acontecer se eles invadissem a Amazônia. Mas e os invasores que já estão na Austrália? Será que eles também poderiam causar confusão se voltassem para casa ou fossem parar na América do Sul? Um ótimo exemplo é o sapo cururu, também conhecido como canitoade. Ele já foi citado várias vezes como vilão na fauna australiana. Esse anfíbio tóxico mata crocodilos, lagartos e aves que tentam comê-lo. Mas tem um detalhe curioso. Ele é nativo da América do Sul. Sim, ele veio de lá. Ou seja, se o sapo cururu acabasse voltando para o Brasil, seria como um reencontro com sua terra natal, tipo aquele amigo que fez intercâmbio e voltou para casa. Os predadores locais já o conhecem, e ele também conhece os perigos do ambiente. Portanto, não seria uma grande ameaça ao retornar. Já o coelho europeu é outra história. Introduzido na Austrália como forma de lazer para caçadores britânicos, ele virou um chefe final de videogame para os ecossistemas locais. Sua reprodução acelerada e sua capacidade de devastar a vegetação transformaram o coelho em um problema de bilhões de dólares por ano. Mas será que ele causaria estragos na América do Sul? A resposta é sim. E ele já está fazendo isso. O coelho europeu foi levado para países como Chile e Argentina há cerca de 150 anos e virou uma praga em algumas regiões. Contudo, vale destacar que sua presença ainda não se expandiu para toda a América do Sul. Isso nos leva à pergunta: se os coelhos se multiplicam tão rápido, por que ainda não dominaram a Amazônia? A resposta é simples. O ambiente da floresta é hostil para coelhos. Predadores em abundância, calor intenso e umidade constante formam um combo que dificulta a sobrevivência desses mamíferos. Eles podem até resistir, mas definitivamente não se sentem à vontade ali. Além disso, os principais predadores da floresta, como felinos silvestres, cobras e aves de rapina, já fazem um ótimo trabalho em manter a população sob controle. Número 16. Raposas, javalis e camelos. A situação muda quando pensamos nas raposas. Se as raposas australianas fossem parar na Amazônia, existe uma boa chance de conseguirem se adaptar. Afinal, a raposa do campo, uma espécie sul-americana nativa, já vive e prospera por lá. Isso mostra que as condições da floresta são viáveis para raposas em geral. O problema é que as raposas australianas poderiam entrar em competição direta com as nativas. Disputa por território, alimento e até cruzamento entre espécies poderiam ocorrer, o que impactaria negativamente a pureza genética da raposa do campo. Outro animal que merece atenção é o javali. Já presente em várias partes da América do Sul, principalmente ao sul do rio Amazonas, o javali se espalha com facilidade e se adapta bem. Caso fossem introduzidos mais ao norte, poderiam ameaçar os queixadas, ou pecaris, que são os porcos selvagens nativos da região. Claro, isso deixaria as onças e anacondas bem felizes, mais comida à disposição, mas o impacto sobre o ecossistema em geral seria negativo. E por último, os camelos. Sim, camelos. Embora pareça absurdo, a Austrália tem hoje uma população selvagem considerável de camelos, que foram originalmente trazidos como animais de carga e depois abandonados. Mas é muito improvável que esses gigantes acabem na Amazônia. O motivo? Clima. Os camelos prosperam em ambientes áridos e quentes, como o deserto australiano, que se assemelha ao norte da África e ao Oriente Médio, de onde eles vieram originalmente. Já a Amazônia tem umidade altíssima, vegetação densa, plantas desconhecidas e rios por toda parte. Em resumo, é o pior lugar possível para um camelo viver. Eles não encontrariam abrigo, nem alimento adequado e provavelmente morreriam rapidamente. Número 17. Umidade, escuridão e floresta alagada. O desafio invisível da Amazônia. Mesmo que os animais da Austrália consigam chegar à América do Sul, sobreviver na Amazônia é outro papo. O ambiente é um dos mais extremos e complexos do planeta. E isso começa pelo chão da floresta. Ao contrário do que se vê em filmes e documentários, o solo da Amazônia não é cheio de vegetação densa. Na verdade, ele é surpreendentemente limpo e aberto. O motivo? Falta de luz. A copa das árvores, que pode chegar a 30 metros de altura, bloqueia quase todo o sol. A floresta fica mergulhada em uma penumbra constante. Durante o dia, o ambiente parece um eterno entardecer. E isso muda completamente a forma como os animais vivem. Espécies que dependem da visão para caçar ou se proteger estão em desvantagem,
enquanto aquelas que usam olfato, audição ou sensores térmicos se saem melhor. Felizmente para a Austrália, muitos de seus animais já estão adaptados a essas condições. Cassowaries, por exemplo, vivem em florestas tropicais parecidas e não precisam de muita luz. Os demônios da Tasmânia caçam exclusivamente à noite e os dingos têm excelente visão noturna. Crocodilos, por sua vez, nem vivem em áreas florestais densas, então ficariam bem nos rios e lagos. E quando o assunto é aranhas e cobras venenosas, a falta de luz não faz diferença. Elas dependem de vibrações, calor e movimentos para detectar as presas. Em outras palavras, a escuridão da floresta amazônica não seria um obstáculo para boa parte dos visitantes australianos. Número 18. O pesadelo da umidade, quando o clima vira inimigo. Se a luz não é um problema, a umidade pode ser. A floresta amazônica é um dos lugares mais úmidos do planeta. Em média, chove entre 2.000 e até 10.000 milímetros por ano, dependendo da região. Para efeito de comparação, a Austrália teve uma média de 580 milímetros de chuva em 2022. Essa diferença é gigantesca, e para alguns animais, isso é um problema crítico. Os demônios da Tasmânia, por exemplo, precisam de locais secos para procriar. Preferem cavernas, troncos ocos e tocas secas, muitas vezes reutilizando os antigos esconderijos dos wombats, que, aliás, eles também caçam. Eles amam ambientes secos e quentinhos, exatamente o que a Amazônia não tem a oferecer. O mesmo vale para os dingos, que também usam tocas secas e espaços subterrâneos para criar seus filhotes. A umidade constante e o solo encharcado da floresta complicariam muito suas estratégias reprodutivas. A ideia de um confronto entre os animais mais extremos da Austrália e os predadores lendários da Amazônia pode até parecer ficção, mas serve como alerta. A natureza é um equilíbrio frágil, construído ao longo de milhões de anos, e cada vez que o ser humano tenta interferir nesse sistema, as consequências são imprevisíveis e quase sempre desastrosas. Mais do que imaginar batalhas selvagens, o verdadeiro desafio é preservar o que já existe, manter os habitats seguros, frear a destruição ambiental e evitar que a necessidade de realocar espécies se torne realidade. Porque, no fim, nenhum ecossistema é preparado para receber um invasor, nem mesmo os mais selvagens. A solução não está em mover a vida selvagem pelo planeta, mas sim em garantir que ela continue existindo onde pertence. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!